Queria ler com os irmãos Mateus 13:44. Quem esteve no retiro dos jovens de manhã, a minha casa, quando minha avó era viva, era mais ou menos assim. Você ia no almoço comer, tinha frango assado. Aí se sobrava frango, o que tem à noite? Ou torta de frango, ou salpicão também, ou arroz de forno, não é assim? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: quem estava de manhã e comeu, agora vai comer mexido, né? Reeditado aí a mensagem da manhã, mas o Senhor vai dar graça. Mateus 13:44. Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é como um tesouro escondido. O que é reino dos céus, irmãos? O que é reino? Reino é o lugar onde existe um rei e onde existe um reinado estabelecido, onde existe ordem, existem regras. Isso é o reino. E o texto está dizendo que o reino dos céus. Então existe um reino, um governo de Jesus, de Deus no céu, e que inclusive em outro momento ele nos ensina a orar pedindo para que esse reino seja estabelecido. Alguém lembra? Pai nosso, que estás no céu, vamos lá junto? Relembrar? Pai nosso, que estás no céu. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obra diz... Não? Só matou a saudade. Olha só. E ficou um zum muito... O de antes. Amém. Foi só para brincar com vocês mesmo. Mas olha só o que o texto diz. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, da mesma forma que acontece no céu. Então Jesus nos ensinou a orar assim: pedir ao Senhor que Ele estabeleça o reino dele na nossa vida. Amém? É isso? Aliás, um parênteses, Jesus nunca mandou a gente ficar repetindo esse conjunto de frases. Jesus nunca falou, aliás, 2 versículos antes, ele fala assim: quando vocês forem orar, não faça como os pagãos, que acham que por muito ficarem repetindo serão ouvidos. Mas quando vocês forem orar, lembrem de dizer que o Pai, que a relação com Deus não é de escravo, é de pai. Aliás, que o Pai é nosso, não é o Pai só seu. Então lembra quando você for orar que a sua experiência de fé é uma experiência de fé coletiva. Está entendendo o que o Senhor Jesus estava ensinando? Não tem nada de errado você citar o Pai Nosso, mas não deve usar como uma reza, deve usar como uma referência do que você deve lembrar ou não. Amém, irmãos? Amém? Na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, então, ele fala: estabeleça o seu reino em nós e através de nós também, aos nossos amados irmãos. Voltando ao texto de Mateus, ele fala: o reino dos céus, ele é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Por que ele escondeu de novo, irmão? Porque não era dele a terra. Se tinha um tesouro naquela terra, a terra era de alguém. Ele não é mau caráter. O que ele fez se ele queria tanto aquela terra que tinha um tesouro escondido? Vendeu tudo que tinha, abriu mão de tudo. E o texto da minha versão diz, com alegria ele foi e comprou o campo.
Ele só vendeu tudo o que ele tinha porque ele viu a preciosidade que era o tesouro que ele encontrou. Não é assim? Aí ele foi, vendeu tudo, abriu mão e com alegria foi lá e comprou. Por que eu estou dizendo, comecei com esse texto? Porque só abre mão do que tem aquele que viu algo melhor. O que eu estou dizendo é que se você ainda não entendeu o valor do evangelho, eu não estou falando de evangélico, que às vezes é muito cansativo, inclusive. Se você ainda não entendeu o valor do evangelho, você nunca vai abrir mão da sua vida pelo evangelho. Mas quando você entender a preciosidade da mensagem, vai ser alegre abrir mão da sua velha vida. Posso perguntar para você se você tem aberto mão da sua velha vida com alegria? 4 pessoas têm, o resto está duro ainda. Ok. Tudo isso posto, irmão. Eu preciso te falar da preciosidade do evangelho. Eu preciso te falar da delícia que é o evangelho. Se você já começou a experimentar ou se você ainda não experimentou. O texto vou acelerar para dar tempo, o texto de Romanos 8:32, os irmãos de cabeça, quem quiser abrir, abra. 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O que o texto nos ensina é que junto com o evangelho vem uma experiência de pertencer a Deus, e por pertencer a Deus e por ter o filho, eu tenho todos os benefícios do filho. Deixa eu tentar melhorar para vocês. Junto com o filho vem delícias do evangelho, pelo qual, se a gente não entender, a gente não vai ver a beleza do evangelho. Por exemplo, sendo bastante raso e ralé, o Senhor Jesus tem cuidado da sua casa? Sério? O Senhor Jesus tem provido o necessário na sua casa? E quando falta até mesmo o necessário, você não tem sentido uma paz que ninguém consegue explicar? Quando as situações da vida são difíceis, por exemplo, alguém com câncer em casa, o Senhor não tem provido o emocional adequado para que você encare a situação? Esses são benefícios que o evangelho e só o evangelho pode trazer. E eu tenho certeza que você não abriria mão, se você entendeu a paz que vocês têm hoje, pela mansão do seu amigo, que você sabe que vive uma vida depressiva dentro de casa, por exemplo. Ou que o marido foi embora e deixou a mulher e abandonou os filhos. Você trocaria a sua vida, essa paz que ninguém consegue explicar, você troca isso pela vida do Ike Batista? Agora não mais, né? Então, voltando ao texto de Romanos 8, ele diz que junto com Cristo vai vir um pacotão de coisas, que é a delícia do evangelho. Junto com o filho, ele diz que Deus já deu o que Deus tinha de melhor, que era o quê? O seu filho Jesus. Já que ele deu o melhor, ele não vai dar o pior? Já que ele deu o que ele tinha de mais precioso, você acha mesmo que ele não vai dar o que é muito mais simples dele dar, por exemplo, provisão emocional para a sua vida? Agora o texto diz que necessariamente é junto com o filho, não é isso? Tá na tela? Coloca ele quando você conseguir. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com o filho e de graça todas as coisas? E por que é de graça?
Porque a gente não tem nada, absolutamente nada, para dar em troca ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito. E se existe alguém no universo e fora do universo que sabe que você não tem nada para dar em troca ao Senhor pelos benefícios que Ele tem te dado, é o próprio Deus. E é por isso que o que move Ele a fazer o que Ele fez por nós não tem nenhuma possibilidade de retribuição. Ele fez absolutamente por amor e baseado na graça de Deus. Aleluia! É por isso que é um absurdo você imaginar que você vai trocar com Deus uma bênção por uma coisa que você faz. É por isso que é um absurdo você imaginar que para sua filha ser curada de um câncer, você vai a pé para algum lugar. Porque quando Deus te der a cura, Ele não estava imaginando que você pudesse dar nada em troca para Ele. É por isso que é um absurdo, para que você consiga um emprego novo, você ficar um mês sem comer chocolate. Eu estou há 32 anos sem comer jiló e não ganhei algumas bênçãos. Rúcula. Fiz um propósito com Deus de não comer nunca mais rúcula na minha vida. Entende que essa relação com Deus, ela não é troca, porque se ela for troca, essa é barganha, e Deus não projetou isso, porque Ele sabia que você não podia fazer nada em troca. Um exemplo que eu usei de manhã, eu vou usar agora. Meu pai vem e me dá um carro zero. O André vem me dar um carro zero. Fica a dica, né? Aí ele aparece lá com um laço azul, etc. E aí, irmão, eu falo assim, André, obrigado, cara. Obrigado porque você me deu um carro zero. Em gratidão a isso, eu vou dormir 1 ano no chão. Aí você fala assim, ué, como assim? Não entendi. Não, gratidão minha a você é que eu vou dormir 1 ano no chão e sem travesseiro. Aí o André fala, não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu te dei o carro de graça, porque eu sei que você precisa ser meu irmão amado. Eu faria isso por você. Você entende que quando Deus nos faz as coisas que Ele nos faz e nos enche de mimos, Ele não está esperando a contrapartida, porque Ele sabe que a sua contrapartida é dormir no chão. E não é isso que Ele quer. Aliás, o André me dá o carro e quer que eu durma bem também. Ah não, agora você vai andar bem de carro, mas vai dormir mal. Isso é coisa de religião. Todas as religiões exigem sacrifício dos seus seguidores. Use essa roupa, joelho no milho, vai a pé para algum lugar, seja lá, cada religião vai estabelecer sacrifícios que você precisa fazer para receber a graça de Deus, o favor de Deus. E o Evangelho não é assim, o Evangelho é Deus fazendo tudo a todos que nada merecem e nada fazem por merecer. O Evangelho não é você se sacrificando por Deus, é Deus se sacrificando por você na cruz. Glória a Deus. É por isso que o que te move, depois de entender o Evangelho, não tem nada a ver com troca, é gratidão. Eu entrego a minha vida deliberadamente ao Senhor por gratidão a Ele, Ele faz o que Ele quiser. Aliás, muitas vezes Deus recebe a nossa vida e fala, toca ela um pouquinho aí, cara. Pode ficar. A gente tem a ideia errada e religiosa de quando a gente consagra a nossa vida a Deus, a gente vai começar a viver uma vida péssima. Estou errado. O fulano ali está vivendo por fé, irmão. Passando fome. Isso é uma visão errada, religiosa. Aliás, você pergunta, irmão, como é que você está? Irmão, só pela fé. Graças a Deus, que bom. Está só pela fé, então. Porque implícito está que viver pela fé é uma vida desgraçada. Deus, não é assim? Deus, então, a gente entrega a vida para Ele e Ele tem prazer em nos ver bem. Agora, e se não está bem? Deus está com a gente. E a gente está bem mesmo não estando bem. Amém? Esse é o Evangelho que tem transformado a nossa vida. Aliás, com relação à gratidão, ela nunca será barganha, porque eu já recebi. Quem me deu, independente da minha gratidão. E eu sou grato, mas não é troca. Aliás, se você faz alguma coisa por alguém
e esse alguém não reage como você espera que essa pessoa reaja, e fica magoado com a pessoa que você fez um bem, no fundo você não fez pela pessoa, você fez por você mesmo. Porque quem faz pelo outro não espera nada e nem gratidão. E o que Deus fez, então, Ele fez por amor, sem esperar absolutamente nada em troca. Queria que os irmãos abrissem Tito 3. Só para expandir um pouco mais enquanto vocês abrem, a irmã Roseli está dizendo do jejum. Se você faz um jejum como troca, é a mesma coisa, é ridículo. Deus fala assim, então tá bom, então você quer um emprego novo e para isso você faz um jejum. É você querer comprar um carro zero que custa 100 mil reais com o 50 reais. Você vai lá pagar. É ridículo. Deus não tem essa troca, os valores são muito incompatíveis. A cura do câncer de alguém por uma semana sem comer chocolate. Está entendendo que é ridículo? É ridículo. Não estou dizendo que não existe o jejum correto, e aí a gente busca junto, a gente até fez um jejum há 2 semanas atrás, mas não tem nada a ver com troca, tem a ver com muito mais eu me esvaziar, tem muito mais a ver com eu, enfim, ouvir de forma mais clara talvez a vontade de Deus e a voz de Deus. Tito 3, versículo 3. Tito 3, versículo 3 diz assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Quem é que era assim? Eu era assim. Nós aqui, é que Paulo é querido aqui, mas eu era assim. Como é que eu era? Insensato. Eu era louco. Eu era inconsequente. Eu fazia as coisas sem pensar nas consequências. E ainda que pensasse nas consequências, eu fazia mesmo assim porque eu queria muito fazer e dane-se os outros. Não é assim? Só eu? Insensatos e desobedientes. Alguém aqui já desobedeceu alguma coisa? O pai, lei de trânsito? Só o Paulinho? Não? Nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos enganados. A gente se enganava e dizia, cara, como é legal isso aqui. Nossa, isso aqui que eu estou vivendo é uma delícia. Na frente dos outros. Aí quando o pessoal ia embora, você curtia a bad de novo. Aí você ficava depressivo. Mas quando chegava o amigo, opa, cara, isso, a gente é legal pra caramba, cara. Nossa, como eu fui pro carnaval, nossa, mano. Nossa, nem te falo. O que você fez? Tentei. O texto fala que a gente vivia enganado e escravizado por toda espécie de paixão e prazeres. Alguém aqui já foi escravo de algum desejo? Alguém aqui teve um desejo que não conseguiu dizer não e não conseguia dizer não? Está com vergonha de falar do lado da esposa, do lado do marido? Eu era um escravo. Sempre fui escravo. Comentei isso de manhã, vou repetir. Teve um amigo que me manda sempre mensagens e de vez em quando ele manda umas de duplo sentido. De vez em quando tem uma fotinha exagerada. Aí eu falei, amigão, queria te pedir para você não me mandar mais, cara. Isso eu tenho certeza é sempre um susto para quem recebe, né? Cara, eu queria pedir para você não me mandar mais. E não é porque eu não gosto, é porque eu gosto muito. E eu já fui escravo disso, eu não quero voltar a ser. Porque já teve um tempo que eu era escravo desse tipo de atitude. Não precisa dizer amém, irmão, mas eu sei que com muitos de vocês é assim também. Aliás, só por curiosidade, está aumentando muito o número de mulheres escravizadas nisso também. Mas esse é um outro assunto. Vocês eram assim. Viviam na maldade e na inveja. Inveja alguém?
Bolsa, Louis Vuitton, não. Sapato, Arezzo, não. Quem? Carro, não. Carro do irmão, não. Sendo detestáveis. Alguém detestável, que o texto está dizendo, é alguém que é digno de ódio, de detesto. Como é que chama isso? Alguém detestável é alguém que é odiado com motivo. Tem motivo para te odiarem, porque você é um cara detestável. Não é alguém que te odeia à toa, alguém te odeia com motivo, porque você é detestável. O texto está dizendo que nós éramos assim, detestáveis. Odiando uns aos outros. Alguém já odiou alguém? Não. No fundo, ninguém? Não. Eu estou sendo irônico, né, irmãos? Como o pastor falou aqui, a vontade dele é picar e enfiar os ossinhos do pé do inimigo na boca para o cara ficar quieto, não é isso? E olha o pastor que vocês têm, irmão. E cada um tem um pastor que merece. Mas olha que delícia, cara. Versículo na sequência. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, é uma delícia isso, né? Você está lendo, você vai ficando cada vez mais esmagado. Você é odioso, você é detestável, mas quando apareceu a misericórdia do Senhor? Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Ele não manifestou amor e graça na sua vida porque você tinha alguma coisa de bom. Não por obras de justiça. Você não fez nada para merecer a misericórdia e o amor de Deus. Mas quando se manifestou, não por causa de obras de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E olha o 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Você não entendeu isso? Presta atenção. Olha quem você era. Tudo que a gente leu no versículo 3 e 4. E olha o que o Senhor te transformou. Ele te transformou no quê? Herdeiro. Você não está entendendo. O que o texto está dizendo é que por causa da graça e da misericórdia, te tirou do que você era e falou tudo que pertence a Jesus, agora pertence a você também. Ah, se fosse pentecostal essa igreja. Cara do céu, você não está entendendo. Ser herdeiro é tudo que é dele é seu também. Está disponível para você tudo o que é dele, porque você é herdeiro. Se nós somos herdeiros, implícito está que ele nos tornou filhos. E porque somos filhos, somos herdeiros. E porque somos herdeiros, o Espírito Santo de Deus mora em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a herança então, irmão? Que pacote da herança que Deus me fez participar, que eu tenho que entender e viver, para que eu tenha autoridade para vender tudo que eu tenho e comprar aquele campo lá. Você entendeu? A gente leu o primeiro versículo, que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido no terreno, com alegria foi e vendeu tudo que tinha e comprou o campo. E a gente chegou à conclusão junto que ele só fez isso porque ele entendeu o valor do tesouro. A história conta, não sei se é história ou se é real, alguém achou um saquinho de pedras na praia, 5 da manhã, escuro, e enquanto caminhava até o amanhecer, ele foi pegando as pedrinhas e jogando no mar, só por farra. Ei, então pega a pedrinha, joga assim. De manhã sobrou uma pedrinha na mão dele, o dia amanheceu e ele olhou, era um diamante. Ele passou a noite jogando fora coisas de extremo valor, porque ele não sabia o valor que tinha. E infelizmente é a nossa experiência. Nós estamos desperdiçando o valor do relacionamento com Deus, porque nós não entendemos o valor que tem.
nós desperdiçamos o nosso relacionamento com Deus, jogamos fora a noite inteira para perceber no final das contas que a gente foi um idiota de ter desperdiçado tanto tempo jogando fora aquilo que de fato que era precioso. Por isso, o Santo Agostinho fala: ó beleza sempre nova, quão tarde te conheci, quanto tempo perdido vivendo de uma forma que o Senhor não estabeleceu para a gente viver. Alguns de vocês têm nessa versão do 3:3 aí de Tito, ele fala extraviados. Quem tem essa versão? Thaís tem, alguns têm. Quando você tem a mala, a bagagem extraviada, significa o quê? Você está indo para Europa e a sua mala foi para os Estados Unidos. A sua mala foi extraviada. Ela foi para um lugar que não era para ir. O texto fala que nós, quando vivíamos assim, nós éramos extraviados, porque nós estávamos vivendo de um jeito que Deus não projetou para a gente viver. Só que está na hora de fazer diferente, irmão. Aliás, o desejo da minha avó, pouco antes de morrer, num hippie, ela me disse isso. Ela falou: Lucas, eu quero gastar o resto da minha vida para pregar o evangelho. Eu quero gastar o resto da minha vida na obra do Senhor, foi a expressão que ela usou. Mas uma velha de 86 anos. O que a palavra de Deus garante para você que é velho, você que é ancião, eu não sei qual a idade que você tem. Independente da idade que você tem, você já gastou muito tempo com você, está na hora de gastar tempo com o Senhor Jesus, na missão dele. A promessa de Deus é que na velhice nós daremos frutos. Na velhice, nós ainda seremos coerentes com o evangelho que nos resgatou. Esse era o desejo da véia. Morreu pouco tempo depois e foi muito útil para o evangelho. Muita gente até hoje compartilha o quanto foi útil, uma palavra que ela deu e tudo isso. Porque ela entendeu isso, o valor que tinha as coisas. Nesse pacote, então, que eu sou herdeiro, não vai dar tempo. Eu ia no meu arroz de forno, eu ia colocar um texto do filho pródigo. De repente, a gente volta a falar semana que vem sobre ele. Hoje não vai dar tempo. Tem 15 minutos só. Então, se Deus nos tirou da podridão que a gente vivia, e por que fez isso? Fez pela graça e misericórdia. E nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E como pertencente ao reino do Filho do amor, Colossenses diz isso, nós agora somos herdeiros, e significa que tudo que é de Jesus nós temos direito também. E aí eu separei algumas coisas que só o Evangelho pode proporcionar para a gente. E eu queria ler alguns textos com vocês, e eu acho que vai dar tempo. Para começar, talvez um dos maiores benefícios de estarmos no reino e sermos herdeiros. Ele perdoou os nossos pecados. Você não entendeu? Aquele pecado que você tentou compensá-lo a sua vida inteira, tentando fazer o bem, sofrendo um pouco, quando você lembrava, vinha o sofrimento, não, vou sofrer um pouco para pagar aquele pecado, era inútil. Até o dia que você chega no Evangelho e percebe que todos os seus erros, o Senhor Jesus perdoou. Caramba, é isso que eu estou dizendo? Será que é isso que você está entendendo o que eu estou falando? O que eu estou dizendo? Abre aí, vai. 1 João 2:1. 1 João 2:1. Diz assim, muito rápido. 1 João, final da Bíblia, 2:1. Diz assim: meus filhinhos. Quem não achou, acompanha no telão. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é, ele é a propiciação. Palavra difícil que quer dizer pagamento. Ele é o sacrifício de Jesus na cruz, ele é o pagamento pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Só quem tem acesso a isso é quem é filho e herdeiro. Pecados perdoados. Quer ver outra? Ele tirou a consequência, a culpa e ele perdoou, mas não só perdoou,
ele também tirou a consequência do meu erro. Qual era a consequência do meu erro? Condenação, a morte. Ele tirou a consequência. Não sei se abre aí, vai Apocalipse 1:5. O Lucão que está lá na mesa, ele é rápido, tá aí, a gente vai ler assim que chegar e quem não achar, olha no telão. Apocalipse 1, versículo 5, diz assim: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. A consequência, ele nos libertou da consequência dos nossos pecados. É pouco para você? Pastor Eros diria que para ele é tudo, para mim também é tudo. É tudo que eu preciso. Você quer ver uma bucha que só ser herdeiro e filho resolve? Consciência pura. Consciência. Enquanto o Lucão abre Hebreus 10:1, presta atenção. Se você não entender o sacrifício de Jesus por você, você continua se corroendo pela culpa dos seus erros. Ele nos perdoou, tirou a consequência dos nossos pecados e também tirou a culpa que nos esmagava. Porque não adiantava nada ele perdoar e a gente não se sentir perdoado. Não adiantava nada a gente não ser condenado, mas a gente ainda viver esmagado pela culpa do pecado. Amém, irmãos? Consciência pura, a religião nunca pôde nos dar. O evangelicalismo, catolicismo, corintianismo não conseguiu nos dar. Consciência pura. Só o sacrifício de Jesus pode te fazer lembrar daquilo de errado que você fez, mas lembrar sem dor, porque já não tem mais nada que você possa fazer e a culpa já caiu sobre Jesus. O texto diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca a lei, as regrinhas, usa essa roupa, vai a pé para algum lugar, não raspa o sovaco, para de comer chocolate. Isso é regrinha que a religião estabelece. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetitivos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. 2. Se pudesse fazer, deixariam de ser oferecidos. Se a pessoa que deixou de comer chocolate porque pecou essa semana resolvesse o problema, ela nunca mais precisava parar de comer chocolate. Mas semana que vem ela vai precisar de novo não comer chocolate, porque a culpa vai vir de novo sobre ela. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Ele está dizendo da absoluta impossibilidade das regrinhas, mas da absoluta possibilidade, continuem lendo o capítulo depois, do sangue de Jesus, ele nos tira a culpa pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Isso só tem quem é herdeiro e é filho. Você já crê, irmão? Você já entendeu a cruz, irmão? Então Deus te tirou daqui e te colocou aqui. Então para de viver como se estivesse aqui ainda. Porque aqui existe toda a possibilidade de você não fazer mais o que você fazia aqui. A pergunta é: por que é que você continua fazendo aqui o que você fazia aqui, se tem possibilidade de você não fazer mais? Cabeção, por que você continua escravo, se agora você é herdeiro e não precisava mais agir como escravo? Porque o escravo não sabe o que o Senhor faz, mas o filho sabe, entra, senta na mesa com o pai. Essa é a tensão. Aliás, não vou abrir para não demorar, Ezequiel fala que um dos benefícios de estar aqui é ter o coração trocado. Olha que interessante isso. Parece meio infantil, né? Eu lembro do meu tempo de escolinha com a tia Lalá, com a tia Ione. A tia Rosana não dava aula, né, tia? Mas dava comida para a gente no final. Sempre assim. Eu lembro de musiquinhas que Deus trocou o meu coração de pedra e colocou um coração de carne. Mas é essa expressão que a Bíblia usa, Ezequiel 36. Ezequiel 36. O texto fala assim: eu vou colocar em vocês
o meu espírito. Olha, presta atenção que isso é lindo. Deus dizendo para quem é herdeiro, eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra desobediente e vou colocar em vocês um coração de carne obediente. As versões mais modernas falam assim: tira o coração desobediente e coloca um coração obediente. A partir da cruz, no reino que está sendo estabelecido em nós e que nós oramos, estabeleça o seu reino assim na terra como assim é feito no céu. Nesse lugar que o reino de Deus é estabelecido, eu tenho um coração novo que agora pode obedecer a Deus. Isso é um benefício que só quem está aqui pode ter. Quem está aqui não tem, irmão. Tenta, uma semana. Hoje é a última vez que eu vou pecar esse pecado. Aliás, eu vou pecar mais gostoso porque afinal é a última vez. É a saideira. Amanhã nunca mais. E amanhã o que acontece? Saideira de novo. Nunca mais. Terça-feira, nunca mais. Ó, tomei decisão de novo. Por quê? Terça-noite peca de novo naquela área. Alguns estão sorrindo marotamente. É isso mesmo? Marotamente. Não tem essa. Irmãos, benefício do reino e ser herdeiro. Poder obedecer ao Senhor. A gente até queria talvez obedecer, ou nem queria, mas não conseguia. Mas agora com o coração transformado. Esse é um benefício que a cruz nos traz. Glória a Deus por isso. Eu vou acelerar, irmãos, presta atenção. Ele também restaurou os nossos relacionamentos. Aquilo que a gente não suportava. A quem? Aquela pessoa. A pessoa que a gente não suportava. O cunhado. Cunhada. Tio. Colega de trabalho. De repente aparecem os dois aqui. Já aconteceu aqui na igreja isso. Se odiavam e sentam aqui. Pastor Eros fala que quando você reage segundo Deus, você sai fortalecido. Se você reage na carne, você estraga tudo. Teve gente que nessa situação sentou aqui, os dois foram embora e nunca mais voltaram porque se encontraram aqui. Mas teve gente que sentou aqui e o Espírito Santo começou a trabalhar, porque faz parte do reino agora, porque creu, não porque vem nessa igreja, mas porque creu, e aí os relacionamentos começam a ser restaurados. E eu começo a olhar para aquela pessoa que eu odiava e queria picar, e pegar os ossinhos e colocar na boca para ele calar a boca, e começo a ter esse relacionamento restaurado, porque eu começo a ver nele o mesmo Espírito que tem em mim, que está me transformando, também está transformando ele. Então, se eu odeio tanto ele, ou eu estou errado, ou ele está errado. Mas se o Espírito mora em nós dois, ou ele vai mudar, ou eu vou mudar, mas a gente vai caminhar junto. Restauração de relacionamento. Marido e mulher. Quanto marido e mulher chega aqui destruído? Só o Evangelho, os benefícios de estar no reino, pode restaurar relacionamentos, perdoar pecados e traições, só no reino. Fora do reino, aqui, eu digo que perdoo, mas não esqueço. Aqui eu digo que perdoo, mas durmo e acordo pensando nisso. Aqui eu sou tão fraco que não consigo ficar longe da pessoa, e aí eu aceito o adúltero e a adúltera, mas não tem perdão. Aqui não. Aqui tem perdão e restauração. Aí o adúltero não é mais adúltero. E pede perdão. E a pessoa lembra, mas sem dor disso. Só aqui. Só porque eu sou herdeiro. E porque eu sou herdeiro, tudo que é de Jesus é meu também. Inclusive cura. Inclusive perdoar pecadores. Só aqui dentro. Você quer ver uma delícia de um outro benefício? Ele aboliu a morte. Deixa eu falar para você. Está falando o quê, Lucas? Sua avó, você falou que cria e morreu. Morreu na sua cabeça. Morreu para você que está com o olhar humano e terrestre. Mas para ela, começou. Para ela, o relacionamento que ela tinha com Deus só potencializou. Ela era tão amiga de Deus e vivia aqui, ó,
E quando ela morreu, ela só continuou a viver aqui, o que a Bíblia chama de céu. Agora, se eu estou aqui, eu estou tão afastado de Deus, que quando eu morro, eu continuo afastado dele, é o que a Bíblia chama de inferno. O inferno ou o céu começa agora. Ou agora você está vivendo o céu, ou agora você está vivendo o inferno se você não crê. Só que eu quero dizer que se você está vivendo o inferno aqui em vida, vai piorar. Mas também quero dizer que se está vivendo o céu em vida, vai melhorar. Aliás, fraca declaração que ninguém nunca conseguiu imaginar o que é que Deus preparou para a gente. Não tem Hollywood, não tem nada que possa imaginar a delícia que é continuar o nosso relacionamento depois que a gente morre. A Bíblia não chama de morte a morte que a gente chama de morte. A morte que a gente chama de morte, a Bíblia chama de vida. Ele aboliu a morte. Agora eu não preciso mais morrer. Só o meu corpo vai apodrecer, mas eu não morro nunca mais. Amém? Ele nos deu uma nova forma de viver e encarar a vida. 1 Pedro, não precisa abrir não, 1 Pedro 1,18 fala que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Nós aprendemos um jeito de viver olhando para os nossos pais. Ah, então é assim que eu reajo quando alguém me fecha no trânsito? Os filhos estão assistindo, irmãos. Os filhos estão no banco de trás, eu não tenho, a Laurinha está vindo aí. Pequena Laura. Linda. Eu vi no ultrassom, tem olho azul já. Minha mãe falou isso. Estava vendo o ultrassom, é só um monte de mancha, assim, né? Nem foi ainda o morfológico ainda. Ela falou, tem olho azul. Onde você tirou isso? Falou? Olha só. Os filhos estão nos lendo o tempo todo. E no futuro eles vão fazer igual vocês estão fazendo, a gente está fazendo. É por isso que é muito sério. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. É isso. Isso é um benefício da cruz. E o final, para encerrar, e tem muitos outros, mas é que o tempo já não nos permite. Ele derramou o Espírito Santo em nós e nos deu dons. Efésios 4:8 fala assim que ele levou cativo o cativeiro. Ele levou preso aquilo que nos aprisionava. É o que o texto diz, irmãos. Qualquer referência além disso é enlação nossa. O texto diz que aquilo que nos aprisionava, ele levou. Aí, ó. Por isso é que foi dito, leia lá no telão, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou o cativo, tradução errada, viu? De verdade, mostra no original, no grego. Muitos prisioneiros, não é isso que o texto diz. Levou cativo aquilo que nos aprisionava. E mais, deu dons aos homens. Ele não só nos libertou da nossa escravidão, mas nos deu presentes fantásticos para que a gente viva a nossa jornada aqui na terra. Amém, irmãos? É isso aí, essa versão. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, deu presentes aos homens. Se você entende de fato, se você concorda que você era assim, como a gente falou, e se pela graça e misericórdia Deus tirou você desse lugar e te fez herdeiro e por isso participante, aliás, ele fez isso sabendo que você não poderia dar nada em troca para ele, ele fez isso por amor e graça. Qual é a nossa reação estando aqui? Entenderam a pergunta? É isso aí, Tito. O que sobra para a gente? Se eu sei que eu não valho nada, que eu não valia nada, que eu estava nesse pacote aqui, e pela graça, sem esperar nada em troca, ele me tira daqui, me coloca aqui e me faz herdeiro, o que sobra para mim? Gratidão. E a gratidão não é o pagamento, porque Deus não esperou a gratidão da gente. Mas o que sobra para a gente é um coração grato. Deus, obrigado. O que você quer que eu faça? Agora nada, agora é só ficar aí mesmo. E agora? Agora eu quero que você morra por alguém.
quero que você vá pregar na janela 1040. E agora? Agora não, agora quer que você tenha filhos e cuide, tenha uma casa boa, seja dono de casa. Fazer por gratidão tudo aquilo que o Senhor Jesus espera de nós, seja morrer por Ele, seja viver por Ele, sendo dona de casa, ou engenheiro, ou empresário, seja o que for. Amém, irmãos? Para que o reino que está sendo estabelecido em nós, também seja estabelecido na vida de outras pessoas. A única razão de viver é essa. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que sobrou para a gente. Levar o evangelho, pregar verbalmente o evangelho e viver o evangelho. Um erro contemporâneo é achar que eu só prego o evangelho com a minha vida. Mentira. A Bíblia sempre mandou a gente pregar com a nossa voz mesmo. O que a Bíblia não dá para a gente é o direito de não viver o que prega. Ela não dá esse direito. Então eu vivo o que eu prego e prego de forma audível, para que o reino que está sendo estabelecido no meu coração seja estabelecido no coração dos outros também. E faço isso não para conquistar a minha salvação, faço isso porque eu sou grato por tudo que Ele tem feito e vai fazer em nós. Amém, irmãos? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Paizinho querido, te louvamos. Te agradecemos, Pai. Aquilo que era impossível, aquilo que parecia impossível, o Senhor fez em nós, que é transformar gente como a gente em gente como Jesus. Te louvamos por isso, porque esse processo também não está pronto, mas o Senhor não desiste da gente enquanto a gente não é igualzinho a Jesus. Mas vai ter um dia que a Tua palavra diz que nós seremos transformados de uma vez por todas. E aí, como Jesus é, nós seremos. Te louvamos por isso, Pai, porque até que isso aconteça, o Senhor nos conduz e nos ama e não desiste da gente. Pai, nos dê esse coração grato. Nos dê esse coração que olha para o Senhor e não imagina que pode retribuir, porque não pode. Um coração que olha para o Senhor e não espera nada mais do que o seu Filho que foi dado. E sabemos que junto com o Filho nos tornamos herdeiros. Então tudo isso que a gente falou está disponível para a gente. Não faz mais sentido a gente viver como a gente vivia antes. Então pela sua misericórdia nós pedimos que o Senhor estabeleça o seu reino um pouco mais nessa noite aqui. Nós nos reunimos aqui em família como igreja para pedir que o seu reino seja estabelecido, o seu reinado, Jesus. O governo do Senhor Jesus seja estabelecido na nossa vida hoje de uma forma mais clara. Que a gente possa obedecer ao Senhor conforme o Senhor espera de nós. Que a gente possa viver aquilo que o Senhor projetou para a gente viver. A gente estava extraviado antes, a gente estava vivendo da nossa forma, da nossa maneira de viver, a gente estava vivendo do nosso jeito. Mas o Senhor, quando nos tornou herdeiros, o Senhor nos deu a possibilidade de escrever uma nova história e uma história como o Senhor quer e o Senhor projetou para a gente. Faça isso em nós, Pai. Oramos uns pelos outros para que isso aconteça no nosso coração e aconteça no irmão do lado direito, no irmão do lado esquerdo, nos irmãos que estão atrás, estão na frente. Tudo isso, nós como igreja saiamos daqui fortalecidos, edificados, consolados e desafiados a viver aquilo que o Senhor espera da gente. Nos conduza sempre em amor. Em nome de Jesus. Amém.